eu tenho um outro exemplo que envolve adição, que diz o seguinte: a temperatura estava a mais 3 graus Celsius e sofreu uma queda de 4 graus Celsius. Quanto ficou a temperatura? Eu peguei os 3 graus Celsius positivos e somei com os menos 4 graus Celsius. Na hora de armar a expressão, eu coloquei entre parênteses para separar esses dois sinais, isso aqui é obrigatório. Aqui eu não preciso colocar, né? Então por isso deixei isso aí. Mas na hora de resolver e descobrir a que temperatura nós vamos ficar, eu apelei para o uso da reta numérica, porque ela nos auxilia bastante para o entendimento da questão. Então, se a temperatura estava a 3 graus positivos e teve uma queda, então ela foi em direção aos números negativos, e eu contei então uma queda de 4 graus, então eu andei 4 unidades e parei no menos 1. Então tu observa que mais 3 graus Celsius mais menos 4, nós vamos ter como resultado menos 1 grau Celsius, que nós podemos comparar e observar na reta numérica, que foi exatamente aonde a gente parou, certo? Então, a temperatura ficou em menos 1 grau Celsius. Como é que eu observo o que acontece para o sinal ser negativo aqui na resposta? Eu tenho aqui dois valores. Observa que o valor absoluto aqui é 3 e o valor absoluto aqui é 4. A parcela que tem o maior valor absoluto, no caso 4, é negativa. Portanto, a resposta sempre será negativa nestes casos. O segundo exemplo traz a ideia do seguinte: um elevador estava no segundo andar do subsolo e em seguida subiu 3 andares. Que andar o elevador parou? Então eu pego, ele estava a menos 2, porque ele se encontrava no segundo andar do subsolo, então menos 2. E somei com o número de andares que ele subiu, então ele subiu 3 andares. Então vai ficar menos 2 mais 3, entre parênteses, para separar os dois sinais. E na hora de resolver, vamos recorrer antes à reta numérica. Muito bem, se ele estava a menos 2 e subiu 3, e aí nós podemos contar de unidade em unidade, nós vamos ver que ele vai parar no 1 positivo. Então, 1 positivo. Observa que essas duas parcelas aqui tem o maior valor absoluto, é o 3. E o 3 é positivo, então o resultado é positivo. Então, por isso, mais 1. Então, como resposta, para fechar o nosso probleminha, o elevador parou no primeiro andar. Aqui eu preparei um resumo para a gente ver como é que fica o sinal na adição de números inteiros. O primeiro exemplo, eu coloquei assim, o primeiro exemplo aqui foi o seguinte: eu peguei um número positivo, estou somando com outro número positivo. Quando nós temos dois números positivos, a soma, o resultado vai ser positivo. No outro aparece um número negativo somado com outro número negativo, ou seja, quando eu somo dois números negativos, o resultado é negativo. A soma de um número positivo mais zero, o resultado é positivo. Porque o zero, ele não é positivo e nem negativo. Isso nós havíamos explicado na aula ainda presencial na semana passada. Um número negativo somado com zero, mesma coisa. O resultado vai ser negativo, porque o zero não é positivo e nem negativo. Agora, quando eu somo um número positivo com um negativo, a resposta será negativa se o módulo do número negativo for maior que o módulo do número positivo, ok? E por último, uma soma de um número positivo, a soma, né, do número positivo com o negativo, vai ficar positivo se o módulo do número positivo
for maior que o módulo do número negativo. Esses dois exemplos nós vamos ver agora em seguida com números.